Não esperávamos que iríamos nos encontrar em um espaço como esse, em condições como essas. Confusos e por vezes perdidos, é importante lembrar que ainda estamos vivos e que o potencial para a mudança está nas nossas mãos. Ocupar os espaços que nos pertencem e neles celebrar, debater e compartilhar as vivências é um dos jeitos de transformar a nossa realidade. Hoje, a nossa conversa é com a designer de moda e criadora da grife Criolando, Flávia Nascimento. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Flávia, para começar, por que criar uma marca de indumentária africana e afro-brasileira em Santa Maria? Bom, a Criolando, eu sempre idealizei trabalhar com moda desde criança. Aí foi a partir da criações de desenhos em casa mesmo, e a partir da assinatura de uma revista voltada para o público negro, que começou a se despertar esse desejo de trabalhar com moda. O tempo foi passando e o curso acabou vindo para Santa Maria, pela instituição, né? Na época, Unifra ainda. E de prontidão, eu me acelerei para terminar o ensino médio e poder entrar na faculdade, que sempre foi meu sonho. Por que moda africana e afro-brasileira? Faz parte da minha estética. E quando a gente fala de um mercado voltado para uma estética em específica, normalmente se encontra uma estética voltada para o fenotípico europeu, sendo que existe uma gama de consumidores de moda, e a moda, bem como uma ferramenta de comunicação, trabalhar com moda africana também é dar voz para essa população que também consome o mercado de moda, né? Como maioria no Brasil, mais da metade da população. Por isso, criar uma marca que trouxesse uma identidade, que me representasse e representasse outras pessoas também. E Flávia, assim, na tua visão, já que tu falaste sobre essa questão dessa visão europeia da moda, a moda do mundo, desde a fast fashion até as grifes de luxo, ela ainda é eurocêntrica e embranquecida? Quer dizer, a gente ainda está consumindo a cultura dos colonizadores? Sim, ainda. Talvez menos que alguns anos atrás. Até porque a questão do empoderamento e da autoafirmação hoje, ela já é trabalhada a partir de outros olhos, né? A geração que está vindo, de crianças principalmente, e pais dessas crianças, já estão trabalhando para que esse rompimento de uma estética padrão seja reformulado e reconstruído a partir dessa geração que vem, né, que está vindo. Então, muita coisa está em processo de mudança. Eu acredito que as pessoas estão aprendendo a reafirmar a sua identidade. Não que elas não soubessem que elas não que elas não soubessem que não eram negras, não é isso. É que quando se fala em autoafirmação, a gente também está falando de autoestima, de reconhecimento, a gente está falando de política, a gente está falando de sociedade. E eu acredito que esse mercado ele está se abrindo, né? Esse mercado de moda, da moda africana e afro-brasileira, justamente porque as pessoas precisam de ferramentas para se autoafirmarem, sem que se haja um problema nisso, né? Um problema, entre aspas. Então, eu acho que ele está crescendo, esse mercado. O que é criolar e por que criolar? O nome Criolando, antes de eu entrar na faculdade, como eu disse, eu já sabia que eu queria trabalhar com moda africana, né? Que eu queria passar uma coisa, além de um produto bonito, queria passar uma mensagem com as minhas criações. E o nome surgiu a partir
a partir de algo que estava em andamento. Eu ainda não sabia costurar quando eu fiz o registro da marca. E crioula é um nome que significa uma pessoa que saiu de um país que foi tirada, na verdade, né, se a gente for falar em termos históricos, tirada do seu país de origem e trazida aqui para o Brasil, para qualquer outro acho, americano, né, que fala, enfim. E eu era uma mulher preta que estava construindo a minha identidade, ainda que nascida no Brasil, sempre soube de onde os meus ancestrais vieram, e eu estava fazendo isso, estava andando no gerúndio, bem como o gerúndio, sabe? Então, uma crioula, criolando, criando, se reinventando, construindo, sabe? Daí que vem o nome, parte da minha pessoa. Mas acaba que engloba tantas outras pessoas, né? Porque a maioria se identifica com o nome. O que os tecidos e as estampas e as cores das tuas peças falam? Os meus tecidos, eles, para além da alegria do meu povo, do meu povo de origem, eles contam histórias. Eles não são tecidos normais. As pessoas observam uma capulana e elas sabem que aquele tecido ele é especial. Ele carrega uma história. Entra a questão de trabalhar com a moda e com a política, porque é um tecido muito representativo. Parece que ele te passa uma mensagem. Por isso que eu sempre gosto de trabalhar com a interferência da capulana, né? Que o tecido africano ele tem vários nomes. Ele vai diferir de país para país. Em Moçambique ele é mais conhecido como capulano. Eu acabei adotando esse nome para passar, para falar para as pessoas, conversar sobre. Mas é um tecido que carrega a história de um povo, que traduz um povo, né? E com relação aos cortes e à modelagem, qual a mensagem por trás deles? Eu sempre procuro nas minhas criações, eu gosto muito de trabalhar com segmento de moda urbana. Uma peça de roupa que tu possa utilizar no teu dia a dia e que tu possa facilmente incorporar essa roupa a um evento formal ou qualquer outra coisa corriqueira que tu vai ter durante o teu dia de trabalho, o teu dia da tua rotina, né? Eu procuro fazer isso de modo que as minhas peças ninguém vai encontrar em lugar nenhum. Eu gosto muito de trabalhar com recortes e modelagens diferentes. Eu sempre vou trabalhar, por exemplo, aqui eu tenho uma. Eu sempre vou querer trabalhar com um tecido liso, onde eu possa compor a capulana em formato de recorte. Sempre vou querer trabalhar assim, porque muitas pessoas ainda não estão habituadas a utilizarem tecidos que são tão afirmativos e tão potentes no seu dia a dia. Esse recorte com outros tecidos, muitas vezes de outras qualidades de tecido, de outras colorações, eles deixam a pessoa mais confortável para se adaptar a usar aquela roupa, sabe? Por isso que eu gosto de unir, facilita até o comércio da roupa, facilita. Flávia, tu te inspiras no quê ou em quem para as tuas peças? Eu me inspiro na população preta no geral, me inspiro na religião, na cultura, me inspiro na cultura preta no geral, assim. Porque daí quando a gente fala de continente africano, a gente fala de muitas culturas. E com visões diferentes do que é estética e do que é adornar-se, né? Então, eu me inspiro nisso.
Não Qual, necessariamente numa coisa específica, mas num todo. qual momento histórico tu gostarias de ter visto, de ver ou vivenciar? Eu acredito que na era do Egito ali, dos reis, eu acho um luxo, eu me identifico muito. Faria roupas nessa época também. Faria, até não. Faria. Até porque eles tinham uns tecidos bem nobres também, né? Eles mesmos elaboravam as suas vestes. Tu confecciona roupas profissionais, fantasias, indumentárias, vestidos e outros. Qual o impacto que tu percebes naqueles que vestem as tuas peças? Eu percebo que as pessoas gostam do meu trabalho e que elas leem ele de forma diferencial, assim. E que elas gostariam de mostrar para as pessoas, sabe? Porque normalmente quem veste as minhas roupas fala muito sobre elas. Depois que, não só para mim, assim, mas depois que adquiriu uma peça ou encomendou uma peça exclusiva, eu vejo que as pessoas elas ficam namorando aquela peça por algum tempo ainda, sabe? Quando tu compra uma peça nova, tu compra uma coisa que tu queria muito, assim, eu sinto que a sensação é essa. Então, eu acho que é uma relação de proximidade, de identificação mesmo. De ver, não, essa roupa é minha, sabe? É meu, me pertence, de sobre mim. O que tu enxergas de mudança já no cenário de moda de Santa Maria a partir do momento que tu te inseriste com a Criolando? Eu observo que as pessoas, elas... assim, se eu for falar da perspectiva da deconstrução da minha marca, eu observo que as pessoas, elas... quem consome a Criolando dá mais valor para o serviço que é feito dentro do slow fashion, né? Que daí é um serviço que ele vai acarretar um tempo de produção muito maior e de uma peça que ela é só tua, só você tem, ninguém mais tem, assim. Eu percebo que as pessoas que leem estão vendo o processo de crescimento da Criolando, elas estão percebendo que esse modo de produzir, que é o slow fashion, ele tem uma importância em termos de sustentabilidade e tem uma importância até mesmo quando tu vai adquirir, saber de onde que veio aquela peça, ter o entendimento que está por trás da produção, sabe? Então, eu acho que isso tem evoluído nos últimos tempos, que a Criolanda ela já tem 5 anos, mas foi de um tempo para cá que mais pessoas que não são do meu ciclo de convívio vieram até mim procurando pela marca, porque souberam de alguém e já sabiam como era feito o processo de criação de uma peça, sabe? Para finalizar, Flávia, qual a coisa mais bonita que tu já viste na vida? Tem tanta coisa que é bonito, assim. Eu acho que eu até me emociono, porque eu tô vindo de um processo bem complicado na minha vida agora, esse ano que passou. Perdi uma pessoa muito importante. Então, quando eu falo em moda, em criolando, sempre eu lembro dela, da minha avó, né? Eu acho que a coisa mais bonita que eu presenciei, que eu pude presenciar, foi o orgulho de ter a minha avó na minha formatura.
Eu acho que foi isso, porque ela estava muito feliz e eu sei que também era parte da idealização dela, porque minha avó também costurava com as mãos, né? Minha avó não costurava com a máquina. Ela costurava as roupas dela na mão. Então, foi muito importante isso para mim, assim. Aí, agora tu falou, me veio um filme na cabeça. Flávia, eu te agradeço muito pela tua presença. Pode ter certeza que a tua avó, de onde ela esteja, ela está te vendo nesse momento, sente muito orgulho de tudo que tu tem feito. Muito obrigada mesmo por estar conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite. Nós chegamos ao fim de mais um episódio, onde nós vimos que as nossas vestes são expressões tanto pessoais quanto coletivas. Elas são formas de manifestação e resistência que externalizam a nossa identidade. A moda é uma potência de transformação que nasce nas mãos daqueles que idealizam e confeccionam, abraçando quem a veste. Que as nossas vestes, debates e pensamentos possam também ser uma maneira de provocar-te. Nós nos vemos no próximo programa. Até mais!